Você se considera uma pessoa ansiosa? Você costuma ser muito esquecido ou a sua mente funciona no 360? Você é daquelas pessoas que quer fazer tudo de uma vez ou todas as vezes acaba se sobrecarregando? Se você é dessas pessoas, então esse vídeo é pra você. Ou se você conhece alguém assim, continue assistindo o vídeo que eu garanto que você vai conseguir ajudar alguém. Então vamos lá, antes de começar mesmo a falar sobre a ansiedade, é interessante nós ressaltarmos o que é a ansiedade. Você sabe o que é uma pessoa ansiosa? Você sabe o que se passa na cabeça de uma pessoa ansiosa? Pois é, ansiedade nada mais é do que você sofrer por antecipação. É você se preocupar com uma coisa que ainda está por vir. E eu vou te contar mais uma coisa. Nunca se viu um povo tão agitado em se desdobrar em mil para fazer uma coisa que ainda está por vir. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das pessoas no mundo sofrem de ansiedade. Você sabe, né? Não é um, não é dois, não é 12, não é 13. Então, não é só jovens, é 80% das pessoas no mundo. Agora que nós entendemos o que é a ansiedade, é interessante nós ressaltarmos alguns sintomas e como tratá-los. Tá, então como é que eu vou saber se eu tenho ansiedade ou não? Ou melhor, como é que eu vou saber identificar uma pessoa ansiosa? Eu vou fazer algumas perguntas a você e você vai respondendo. E com base nessas suas respostas, a gente vai saber se você se considera, se você tem tendência a ser uma pessoa ansiosa. Vamos lá. Primeiro, você fica pensando numa coisa fixamente e aquela coisa não costuma sair da sua cabeça com facilidade? Você costuma sentir alguma dor muscular com frequência? Nem quando é para dormir você costuma acalmar sua cabeça, ou melhor, você tem muita insônia? Você sente que está no limite o tempo todo? Você sempre tem aquela sensação de que tem muita coisa para fazer, mas pouco tempo? Você costuma se preocupar com coisas pouco preocupantes? Responda essas perguntas. Se todas essas respostas suas para as perguntas acima foram sim, você tem grande tendência a ser uma pessoa ansiosa. Agora, não fique assim. Não fique ansioso por isso. Não é só você que é no mundo que é desse jeito. Eu já fui assim. E eu vou contar a minha experiência como uma pessoa ansiosa para vocês entenderem que a ansiedade é mais comum do que a gente imagina e que ela sim pode ser tratada. E como? Há 2 anos e meio atrás, mais ou menos, encarei um problema de ansiedade. Como foi que tudo isso surgiu? Vou contar para vocês. Estava um certo momento da minha vida em que eu tinha muitas tarefas a fazer, em que eu tinha muitas coisas para cumprir, tinha prazo para poder fazer. E ali eu tinha a sensação que eu tinha muita coisa para fazer com pouco tempo. E aí fui acumulando TCC de faculdade, projetos, trabalho, casa, todos esses problemas. E eu achando que eu poderia me desdobrar em 1000 para conseguir resolver. Até que aqueles sintomas que antes era só psicológico passou a ser físico também. Eu passei a sentir dores, passei a sentir fraqueza, passei a sentir várias e várias outras coisas. Tudo isso sintomas de ansiedade. Então aí começou a desenvolver em mim um problema chamado TAG, transtorno de ansiedade generalizado. E nesse período eu já não sabia mais o que fazer. Até que eu parei, pensei e eu disse que eu não poderia viver daquela forma. E o que eu fiz? Vou contar a você quais foram as minhas atitudes para poder vencer essa ansiedade. Primeira coisa, busquei o Senhor de todo o meu coração. Enquanto eu estava ali sofrendo uma coisa, eu clamava por Ele. Eu buscava uma palavra de conforto, algo que conseguisse me confortar espiritualmente, porque eu sabia que aquele ali era o melhor remédio. Essa foi a primeira coisa que eu fiz. Segunda coisa, conversei bastante com as pessoas que estavam próximas a mim, com meus familiares e amigos e principalmente irmãos da vida da igreja. Outra coisa muito importante que eu fiz foi procurar a ajuda de um profissional da área. Então, eu juntei todas essas coisas e consegui vencer uma ansiedade. Tá, mas por que você está falando tudo isso? Para vocês entenderem que é plenamente possível, que a ansiedade não é uma coisa de outro mundo, tá? É uma coisa que, por mais que seja muito ruim,
É possível sim não sermos pessoas ansiosas. Por isso, tudo que eu falo aqui é sabendo exatamente tudo que passa na sua cabeça, na cabeça de uma pessoa ansiosa. E agora o que é mais importante nesse vídeo todo, o que a palavra de Deus nos diz a respeito da ansiedade? Lá em Filipenses capítulo 4, versículo do 6 ao 7 diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Tá vendo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus, através de oração. Então, ore. Faça do Senhor o seu melhor amigo. Exponha para Ele a sua ansiedade, a sua preocupação, aquilo que lhe preocupa, e coloque diante dele. E a paz, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Agora eu quero ler com você Mateus capítulo 6, versículo 24, versículo 25, 26 e 34. Diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? E o 34 diz o seguinte: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Para a gente começar a encerrar, eu quero dar algumas dicas a você. Primeira coisa, considere a ajuda de um irmão em Cristo. Todo crente deve ter aquela pessoa que é seu companheiro de jugo. Aquela pessoa que quando você passa momentos difíceis, ela tá lá para ajudar você a orar e lhe aconselhar. Segunda coisa, alegre-se no Senhor. Por maiores que sejam as suas dificuldades, sempre haverá um motivo de alegria no Senhor. Não olhe para os problemas, não costume ficar olhando só para os problemas. Quanto mais você olhar para os problemas, mais problemas você vai ter. Olhe para o Senhor e nele você encontrará o real motivo de alegria. Outra coisa muito importante também, considere a ajuda de um profissional da área. Ele vai saber lhe diagnosticar se você tem problemas de ansiedade ou não. E para fechar, quero dizer algo a você o seguinte: o que determina a paz dentro do barco não é a ausência de tempestade lá fora, mas a presença de Jesus do lado de dentro. Jesus nos prometeu uma paz que o mundo não pode dar, mas também disse que no mundo teríamos aflições. Paz não é a ausência de problemas e aflições, mas é a dependência completa do cuidado do nosso Pai Celeste. Por isso, confie e dependa dele. Entregue a sua vida a ele. Eu garanto que o dia de amanhã virá da melhor forma possível. E assim você não ficará uma pessoa ansiosa. Por isso que possamos depender e confiar mais dele. Entregar o nosso futuro a ele, o nosso amanhã a ele, que somente a ele pertence. Tá bom? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua experiência de ansiedade, como foi que você venceu, e eu vou gostar muito de saber, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.